E eu te peço neste momento, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento nessa noite. Tira todo o bloqueio da nossa mente, do nosso coração, tudo que talvez vai tirar nossa atenção neste momento. Que possamos, ó Deus, nós queremos entregar, Senhor, a tua filha que está aqui nessa noite. Não oramos pela palavra, porque a palavra já é abençoada por ti. A tua palavra ela é aberta, é a tua boca, como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Mas eu quero entregar, Senhor, o coração da tua filha nessa noite. Que ela esteja disponível em tua presença, para ser a tua boca nessa noite. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, com mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade. Estamos aqui mais um domingo. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias aí na sua casa. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Estou muito feliz de estar aqui. Mais um domingo. Glória a Deus. Que Deus seja louvado na minha vida e na sua vida. Que Deus fale mais uma vez aos nossos corações. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É um versículo muito conhecido. E eu gostaria apenas de ler esse versículo. Que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que diz assim: Paulo escreveu essa carta para o seu filho na fé Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse único versículo, ele é dividido em 3 vírgulas. A primeira vírgula, Paulo diz assim: combati o bom combate, vírgula, encerrei a carreira, vírgula, e guardei a fé. O tema de hoje é lute, lute, lute. Será que você poderia repetir aí na sua casa o tema de hoje? Tema de hoje: lute, lute e lute. Paulo, ele escreveu essa carta para o seu filho na fé, né? O seu discípulo Timóteo, porque Paulo, ele tinha consciência de que a sua morte estava perto. Então Paulo, ele quis dar algumas palavras finais de instrução para o seu filho na fé. Ele queria deixar umas palavras de encorajamento. Ele queria deixar uns conselhos para Timóteo. Por isso ele escreveu 1 Timóteo e 2 Timóteo. E aí Paulo, ele nos fala que nós somos os soldados do Senhor. Paulo, ele sempre declarou que ele era um soldado a serviço de Cristo aqui nessa terra. E hoje a igreja do Senhor, nós somos o exército dele. Nós representamos os soldados espirituais aqui nessa terra. Eu e você somos esses soldados representados. E aí eu pergunto a cada um de nós: como nós nos encontramos? Como você é soldado do reino do Senhor? Como você é soldado de Cristo? Porque se nós somos soldados, foi porque Jesus nos chamou. Foi Jesus que nos chamou para o seu grande exército. Ele nos confiou, porque a palavra nos diz que em tempos nós estávamos no reino das trevas e depois Ele nos libertou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele transformou as nossas vidas e Ele nos colocou como soldados no seu exército. E eu pergunto a cada um de nós nessa noite: como você, soldado, se encontra? Será que você já desistiu de lutar? Será que você já baixou as suas armas espirituais? Será que você já desistiu devido às lutas que você está enfrentando? Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que no mundo teremos aflição. Jesus disse, soldado, para nós
que nós passaríamos por guerras, que nós passaríamos por lutas, que nós passaríamos por dificuldade, mas Ele seria conosco. E Paulo aqui está nos dizendo: combati o bom combate. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Eu não desisti de lutar em nenhum momento. Eu não parei. Todas as minhas guerras eu enfrentei. Todas as minhas lutas eu enfrentei. E eu pergunto, será que nós estamos desistindo das nossas lutas? E aqui eu escrevi: existem soldados que estão deixando de combater o bom combate por causa do seu sofrimento. Nós estamos vivendo dias difíceis, aonde a má notícia está chegando. Estamos vivendo dias de luto, dias de dor. Só que Paulo sofreu também. Paulo, ele tem propriedade para dizer: eu combati o bom combate. E eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Porque Paulo não é diferente de nós. Paulo não foi diferente de nós. Se ele falou, ele nos deixou a instrução: combati o bom combate, é porque ele sabia o que ele estava falando. Ele, mais do que ninguém, passou por lutas, por dificuldade, mas ele não deixou de lutar. E aqui em 2 Coríntios, a partir do versículo 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, nos fala de tudo que Paulo sofreu. Vamos ler? Que diz assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Versículo 26. Nas muitas viagens que fiz, tendo estado em perigo de inundações, de ladrões, de perigos, e também pelos meus pátrios, ou pelos patriotas, pelos judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos na cidade, nos desertos, no alto mar, e também perigos causados por falsos irmãos. Versículo 27. Tenho tido também trabalhos e canseira. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome, tenho ficado com sede, e tem me faltado casa, comida, roupa. Além dessas coisas, ainda pesa diariamente sobre mim as preocupações que tenho por todas as igrejas. Eu fiz questão de ler esses versículos porque mostra tudo que Paulo sofreu. Todos os sofrimentos de Paulo. Talvez existam pessoas que estão nos vendo hoje, que estão passando situações, sofrimentos semelhantes a Paulo. Ou existem pessoas que não passaram nem a metade. Irmãos, eu não passei nem a metade. Eu com 30 anos de idade, eu não passei nem a metade desses sofrimentos que Paulo passou. E mesmo assim, sabe por que eu li isso? Para te dizer que mesmo tudo isso que ele passou, ele combateu o bom combate. Ele não desistiu de lutar. Ele não parou, porque ele sabia quem ele era em Deus. E sabe o que acontece com muitos soldados? Eles esquecem quem é o general de guerra. Ele esquece quem é que está à frente da batalha. Ei, eu e você só somos apenas os soldados. Quem é general é Ele que vai na nossa frente, é Ele que peleja as nossas guerras, é Ele que luta as nossas guerras. Desperta hoje, se levante hoje, soldado, toma a tua posição no exército do Senhor e volte a lutar, porque Deus conta contigo. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Lute.
A palavra que hoje o Senhor nos ordena é: lute. Tá doendo, lute. Tá sofrendo luto, lute. Tá com alguém internado, lute. A enfermidade chegou, lute. Oh, o desemprego chegou na tua casa, lute. Tá faltando pão de cada dia, lute. Combata o bom combate. Oh, em nome de Jesus. Porque Paulo passou por todos esses sofrimentos e mesmo assim ele não parou, ele não desanimou, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia quem tinha chamado ele. E aqui em Hebreus 10, eu até anotei, diz assim, Hebreus 10, versículo 38: mas o meu justo viverá pela fé. E se você retroceder, não me alegrarei dele. Porque nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas nós vamos ser... Calma aí, deixa eu ler aqui. E nós não somos destruídos, mas somos dos que crê em Cristo Jesus. A minha versão está um pouco diferente, porque é na linguagem de hoje. Mas o justo viverá pela fé. Nós hoje estamos vivendo pela fé. E o Senhor diz que Ele não tem prazer naquele soldado que olha para trás. O Senhor não tem prazer naquele soldado que abaixou as suas armas. O Senhor falou aos nossos corações que existem soldados que estão com as suas armas enferrujadas. Existem soldados que estão com as suas armas cheias de teia, de areia, porque guardou. Ei, é tempo de você pegar elas de volta. O Senhor quer que você vá lá e pegue as suas armas espirituais de volta e lute. Volte para a guerra. Você pode ter perdido uma luta, mas a guerra ainda não acabou. A guerra ainda está de pé. Nós aqui ainda estamos vivos. O ar que respiramos ainda está na nossa vida. Então lute, lute em nome de Jesus. E eu anotei aqui 3 inimigos que pode se levantar contra as nossas vidas para fazer a gente desistir do bom combate. E o primeiro deles é fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Sabe por que muitas das vezes você, soldado, está desistindo da sua guerra? Sabe por que você, soldado de Cristo, está desistindo de lutar? Porque você está fazendo aquilo que você não foi chamado para você fazer. Você está insistindo em estar no lugar que Deus não te colocou. Porque Paulo, ele combateu o bom combate, ele passou por tudo que ele passou, mas ele não desistiu, porque ele estava exatamente aonde Jesus o chamou, aonde Jesus confiou, aonde ele está. Tanto que quando ele vai escrever as suas cartas, a primeira coisa que ele escreve, ele faz questão de escrever, ele fala: eu, apóstolo, chamado segundo o Senhor Jesus Cristo. Quem chamou ele foi o próprio Jesus. O próprio Jesus se revelou a ele. Se a gente for ler a história de Paulo, a gente vai ver. Então talvez existe você, soldado, que está desistindo da sua guerra, da sua luta, porque você está fazendo aquilo que você não foi chamado para você fazer. Se o Senhor te chamou para pregar, por que você está fazendo cantando? Se o Senhor te chamou para oração, por que você está fazendo outra coisa? Ei, soldado, faça aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Porque quando Deus nos chama, Ele nos dá a arma necessária. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita para que possamos cumprir tudo aquilo que Ele nos ordenou, todos os sonhos, os projetos dEle. E o segundo inimigo que talvez tenha feito você parar de combater o teu bom combate é se comparando com os outros. Muitas das vezes, em meio às lutas, às dificuldades, a gente olha para o outro e fala: a gente quer se comparar com o outro. Ah, porque eu não passei, eu estou passando tanta luta e o outro não está passando nada. Para de se comparar com os outros.
lute as suas guerras, combata o teu bom combate, deixa os outros, para de se comparar, seja você, enfrente você as suas lutas. Você não é pior e nem melhor do que ninguém. Talvez você possa olhar e falar: ai Deus, eu estou passando por tanta luta, por tanta dificuldade, será que Deus me ama? Deus te ama sim. Para de ficar se comparando com o outro, porque Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. A luta do outro é do outro, a minha luta é minha luta. Deus sabe aquilo que eu suporto e Deus sabe aquilo que você suporta. Então para de ficar se comparando. Combata o teu bom combate. E o terceiro inimigo é o medo. Muitas das vezes existem pessoas, existem soldados que estão desistindo de combater o bom combate, porque tem deixado o medo. E o medo, ele anula a fé. O medo, ele é o inimigo da fé, porque o medo não deixa você crer, o medo não deixa você confiar, o medo não deixa você lutar. Mas em nome de Jesus, nessa noite, esse medo que talvez o inimigo está tentando lançar no seu coração, esse medo que tem roubado, que tem sugado as suas forças, está caindo por terra agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está indo aí na tua casa, renovando a tua força e arrancando do teu coração o medo. Porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor é Jesus, é o Senhor, o nosso único Salvador. Em nome de Jesus, receba a fé no seu coração, receba a força, soldado, para você combater o bom combate. Tira o medo do seu coração, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, o versículo que nós lemos no início: combati o bom combate, vírgula, terminei a carreira, vírgula, e guardei a fé. Ei, soldado, ainda não é tempo de você terminar a sua carreira. Quem te autorizou a terminar a sua carreira? Quem foi que te autorizou a parar, soldado? Quem foi que te autorizou a baixar as armas espirituais e dizer: chega, pra mim não dá mais, eu desisto? O Espírito Santo nessa noite manda você voltar pro exército. Ei, você está fazendo falta pro exército. A carreira ainda não acabou, ainda não acabou. Lute em nome de Jesus. Paulo, ele disse: Timóteo, eu combati o bom combate, meu filho. Leve isso como experiência para você. Leve isso para a sua vida. Eu combati, eu terminei a minha carreira. E principalmente eu guardei a minha fé. Ainda não é tempo de terminar a carreira. E ainda não é tempo de guardar a sua fé, não. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de exercitar a nossa fé. Um dia nós vamos poder dizer: terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas por enquanto, soldado, o Senhor ainda não te autoriza a dizer: eu terminei minha carreira e guardei minha fé. Ainda não. Ainda existem muitas lutas para você guerrear. Existem muitas lutas que o Senhor te fará vencedor, sim. Não é porque você não ganhou essa luta que a guerra acabou. Você ganhou, você pode até ter perdido essa luta, mas existe outra lá na frente que o Senhor te fará vencedor. Se levante em nome de Jesus. Não terminou a sua carreira ainda. Lute e guarda a sua fé. Nós que somos soldados do reino, que fomos chamados para ser alistado nesse grande exército, que o nosso general é o Senhor Jesus, jamais podemos deixar a nossa fé, porque o justo, ele viverá pela fé. A nossa fé é que nos faz nos levantar de manhã e dizer: o meu amanhã será melhor que hoje. É a minha fé que me faz acreditar
que essa situação que está acontecendo, essa situação mundial, está chegando ao fim. A minha fé que faz acreditar que a cura vai chegar. A minha fé que faz acreditar que Jesus não nos deixou, que Ele está no controle. Por isso, guarde a sua fé, esconde a sua fé em nome de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você, que hoje entendeu que você parou de lutar. Ah, soldado, como Jesus te ama. Oh, aleluia. Como Jesus te ama. Como Ele tem grandes sonhos e projetos na sua vida. E eu gostaria de orar. Eu queria fazer 3 orações. Eu gosto sempre de fazer 3 orações. E a primeira oração que eu gostaria de fazer é para você, soldado, que faz parte do exército de Cristo, mas você parou de lutar. Devido a tanta luta que você está passando, devido a tantas más notícias que estão chegando aí na sua casa, na sua família, que você parou de combater o bom combate. Você está sem forças, você não tem mais fé. E eu queria orar pela sua vida em nome de Jesus. E dizer: ei, volte, lute. A ordem hoje do Espírito Santo é lute. Lute. Enquanto a vitória ainda não chega, lute. Ou se talvez a vitória não chegou, mesmo assim continue lutando, lute. Porque eu e você não passamos nem a metade do que Paulo passou. Nem eu nem você não passamos nem 50% das lutas que nós lemos aqui na vida de Paulo. E mesmo assim ele não deixou de combater o bom combate dele. Por isso essa primeira oração que eu gostaria de fazer é para você que é cristão, para você que faz parte do exército do Senhor, mas se encontra desanimado. Você que deixou de combater o bom combate. E eu vou orar para que você volte hoje a lutar. Para que hoje você retorne, pegar suas armas espirituais e volte para a guerra, e volte para a luta, porque você ainda não acabou a sua carreira. Ainda não chegou ao fim. Em nome de Jesus eu vou orar pela sua vida. Levanta a sua mão aí na sua casa. Senhor Deus amado, eu entrego diante de Ti nessa noite, Senhor. Oh Pai, a Tua igreja, o Teu exército, Senhor. Teus filhos que estão feridos por causa dos combates, Senhor, diários. Pessoas que estão feridas, Senhor, devido às lutas que estão passando. Devido talvez o luto ter chegado na sua casa, o desemprego, as más notícias, a enfermidade, e por causa disso ele deixou de combater o bom combate. Mas que o Teu Espírito Santo nessa noite possa entrar no lar dessa pessoa e fortalecer, e que ele volte a lutar, e que ele volte a lutar, e que ela volte a lutar em nome de Jesus, porque ainda não acabou a carreira, porque ainda não chegou ao fim. Oh Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que essa semana ela e ele, oh esse irmão tão amado, tão precioso, vai se levantar e vai lutar. Vai lutar, vai lutar, vai guerrear, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, que diz que em Ti nós somos mais do que vencedores. E eu entrego diante de Ti, Senhor, Pai, esse irmão, você que quer voltar para Jesus, você soldado que se afastou do reino, você que se afastou do exército do Senhor e quer voltar para Jesus hoje, coloca o seu nome aí. Glória a Deus. Existe uma irmã que está voltando para Jesus. Oh, aleluia. Qual o nome? Lúcia Morena. Isso? Oh,
aleluia. Você que está voltando para o exército. Você que entendeu que precisa lutar, Lucy. Você que precisa combater o bom combate. E se existe alguém que quer também voltar, aproveite essa oportunidade. Oh, em nome de Jesus, volte. Volte para o exército. Volte em nome de Jesus a lutar. Eu queria fazer oração por você, minha amada. Receba, que as pessoas da SEV aí, os nossos irmãos possam dizer palavras aí de carinho para essa irmã que está voltando, retornando para os caminhos do Senhor, retornando para o exército do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero entregar Lucy Morena, não é isso? Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida da Lucy Morena em tuas mãos. E talvez de outras pessoas, Senhor, que vão estar assistindo essa live outro dia, que vão estar voltando para os teus caminhos, Senhor. Aceita, Senhor, esse irmão de volta. Oh, Pai, eu creio que ele vai lutar, Senhor, o bom combate, Pai, porque ainda não acabou a carreira. E eu creio que essa semana, Senhor, ela vai receber notícia boa vai chegar na casa dela. Oh, levante a sua mão, Lúcia, e declara, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu retorno para o exército do Senhor. E eu creio que a minha história vai ser mudada em nome de Jesus. Lucy, minha amada, receba aí o nosso carinho, o nosso amor. Nossa, olha, gente, que testemunho tremendo. A Lucy disse que ela estava pensando em tirar a sua vida devido à luta que ela estava vivendo. Mas o Espírito Santo hoje, Lucy, ele te fortalece e ele vai te dar a força necessária para você lutar.